Sobre a questão da prova, algumas pessoas têm me perguntado sobre a prova e têm a obrigação de dizer qual é. Nós vamos ter 3 provas. E qualquer aluno tem direito a desprezar uma prova, exceto a terceira. Quer dizer, ou seja, a primeira e a segunda podem ser desconsideradas, uma das duas. Naturalmente, isso a gente faz, não precisa a pessoa dizer qual é. A que tiver a menor nota, a gente não considera. Mas a terceira é obrigatória. Se faltar a terceira, tira 0. Isso é feito a fim de evitar que o aluno chegue e peça olha, eu faltei a prova porque minha avó morreu e então eu não pude ir. E você, por favor, eu queria uma prova separada. Eu não dou prova separada, de jeito nenhum. A pessoa tem que ser submetida ao mesmo critério de todos, né? E como a pessoa só tem 2 vós, e é pouco provável que as 2 morram exatamente nos 2 dias de prova, então a gente evita isso. Ah, minha avó morreu, tudo bem, você não faz só a outra prova. Alguma pergunta? Alguma dúvida a respeito das coisas que foram faladas aqui nas 2 aulas anteriores? Então, se ninguém tem pergunta a fazer, nós vamos falar hoje sobre aplicações contínuas. Como eu avisei na aula passada, a aplicação inclui o caso particular de função. A aplicação chama-se uma função quando toma valores numéricos. Então, de um modo geral, a gente tem uma aplicação definida num subconjunto X do espaço Rn, e tem um ponto A pertencente a X. Então a F se diz contínua no ponto A. Isso significa que para todo epsilon maior do que 0 dado, existe um delta maior do que 0, tal que se x pertence a x e x menos a diferença de xa é menor do que delta, então a distância de f de x a f de A é menor do que epsilon. Isso significa o mesmo que dizer que a f transforma a bola de centro A e raio delta, ou melhor, os pontos dessa bola que estão em X, nos pontos da bola de centro F de A e raio epsilon. Geometricamente, nós temos a situação de... Aqui você tem um esboço da situação, você tem um conjunto X, uma função F, tomando valores em Rn, e aqui você tem um ponto A, e aqui está o f de A. Então isso é uma disputa entre uma pessoa que quer provar que a função é contínua e o adversário que quer dizer que ela é descontínua naquele ponto. Então o adversário dá uma bola de centro f de A e desafia você a achar uma bola de centro A que seja transformada por f em um subconjunto da bola de centro F de A. Evidentemente, a bola de centro A e raio delta não é obrigatoriamente um subconjunto de X. Então, por isso é que diz a interseção da bola de centro A e raio delta com X
essa parte aqui vai ser transformada num subconjunto da bola de centro A, FDA e raio epsilon. A definição, assim, e a função e a aplicação se chama contínua, pura e simplesmente, quando é contínua em todos os pontos do conjunto onde ela é definida. Essa definição já diz quase que imediatamente que F contínua é se somente se para todo conjunto aberto de Rn, a imagem inversa desse conjunto aberto é aberta em X. Porque se eu tenho um conjunto aberto, a imagem inversa é uma coisa que a gente leva algum tempo para entender o significado de imagem inversa. A imagem inversa de um conjunto é simplesmente o conjunto das soluções da equação f de x. Não é bem uma equação da condição f de x pertencente a A. Se somente se a definição de imagem inversa é essa. Um ponto está na imagem inversa quando f de x pertence a A. Então, se eu tenho um conjunto aberto, vamos supor inicialmente que a função é contínua, que a aplicação é contínua. Então, suponha que a aplicação é contínua e que eu tenho um aberto aqui. Em Rn. Então, quero provar que a imagem inversa dele é um subconjunto aberto de X. Está aqui o X. O X é o domínio da função, da aplicação f. Então, quero provar que a imagem inversa é aberta em X, então eu pego um ponto da imagem inversa. Ponto da imagem inversa significa que a imagem desse ponto pela f está em A. Eu quero provar que a imagem inversa é um conjunto aberto em X. Então, para isso, é só observar que eu quero provar que existe uma bola de centro A cuja interseção com X está contida na imagem inversa. É só observar o seguinte: como A é aberto, o f de A é um ponto interior. Portanto, existe uma bola de centro f de A contida em A. Bom, como a f por hipótese é contínua, então, correspondentemente a essa bola, existe uma bola de centro A cuja interseção com X é transformada por F na bola de centro f de A e raio delta e raio epsilon, que por sua vez está contido em A. Ou seja, que a bola de centro A e raio delta, interseção com X, está contida em A. Então, todo ponto da imagem inversa é centro de uma bola cuja interseção com X está contida em A. Quer dizer, interior todo ponto da imagem inversa é interior à imagem inversa relativamente ao conjunto X. Portanto, f-1 de A é aberto em X. Quer dizer, uma aplicação contínua, a imagem inversa de um aberto é um conjunto aberto. A imagem direta, não necessariamente. Uma aplicação contínua não é obrigatoriamente uma aplicação aberta, quer dizer, que leva conjuntos abertos em conjuntos abertos.
Um exemplo conhecido de aplicação que é aberta é a projeção. Se você tem a projeção, ela é uma transformação aberta, quer dizer, por exemplo, a projeção que leva o plano na reta, projeção no eixo do x, por exemplo, π de x, y igual a x, isso é uma aplicação contínua. Aqui, nesse caso, ela é uma aplicação muito especial porque ela diminui as distâncias. Ou pelo menos não aumenta. Se você tiver dois pontos A e B, as suas projeções aqui, a distância de π de A a π de B é menor do que ou igual à distância de A a B. Então, obrigatoriamente, é contínuo. Dado delta, dado epsilon, para escolher o delta, basta tomar o delta igual ao epsilon. E essa aplicação, além de contínua, ela é aberta. Mas existem aplicações contínuas que não são abertas. Né? Por exemplo, qualquer função da reta na reta, por exemplo, f de r em r, f de x igual a x2, né? São extremamente simples. Aplicação contínua que não é aberta, porque ela leva o intervalo aberto, por exemplo, leva o intervalo aberto, digamos, de menos 1 até 1, no intervalo 0, 1, aberto do outro lado. Então leva um conjunto aberto num conjunto que não é aberto, de modo que a aplicação contínua pode não transformar abertos em abertos, mas a imagem inversa de um aberto é aberto, e vale a recíproca também. Se a imagem inversa de um aberto é aberto, então a aplicação é contínua, a demonstração é praticamente uma tautologia, que você vai repetir as mesmas coisas com palavras ligeiramente diferentes. Não vou falar isso. Ok? O interessante para nós é ter logo de saída. Ah, sim, outra coisa é o seguinte, daí resulta que a f é contínua somente se a imagem inversa de um conjunto fechado é fechada em x. Se f de x em Rn é contínua, se e somente se a imagem inversa para todo f fechado, a imagem inversa é um subconjunto fechado, é fechada em x. Isso é porque o complementar da imagem inversa é a imagem inversa do complementar relativamente a x. Isso é um fato conhecido desde os primeiros anos de escola, né? Que f menos 1 de Rn menos um conjunto Z é igual a x menos Fn menos f inverso de Z, que é igual a f inverso a Rn menos f inverso de Z interseção x, que f inverso de V é um subconjunto de x. Então, como o complementar de um aberto é fechado e o complementar de um fechado é aberto, então isso aí vale, uma aplicação é contínua somente se a imagem inversa de todo subconjunto fechado é uma imagem inversa fechada. Mas isso é uma observação en passant que nós vamos utilizar daqui a pouco. Mas do nosso ponto de vista, as coisas que são imediatamente importantes a respeito de aplicação contínua, do ponto de vista, nosso ponto de vista, quer dizer, o meu ponto de vista, o ponto de vista do curso, porque eu estou fazendo as coisas em termos de sequências, né? A aderência do conjunto foi definida em termos de sequência, o conjunto fechado, portanto, em termos de sequência. É o seguinte: primeiro,
duas coisas. Primeiro é o seguinte, toda vez que a gente tem uma aplicação, isso é o mesmo que dizer que nós temos N funções reais contínuas. Porque para cada x em x, sua imagem é um elemento de Rn, portanto, possui n coordenadas, f1 de x, fn de x, as quais são, evidentemente, números reais. Isso define funções reais com domínio no conjunto x. Pois bem, a f é contínua no ponto A, se somente se cada fi é contínua nesse ponto. Se e somente se. Uma implicação é imediata, porque a continuidade, no ponto diz que para todo epsilon existe um delta tal que se x menos a distância de x a é menor do que delta, então a distância de f de x e f de a é menor do que epsilon. Então, se eu sei que a f é contínua, então para cada fi, eu tenho que examinar essa condição aqui em termos de fi. Mas é claro que a distância, a iésima coordenada de f de x, a distância da iésima coordenada de f de x até a iésima coordenada de a, é menor do que ou igual à distância de f de x e f de a. Então, com maior razão, é menor do que epsilon. De modo que essa inclusão aqui é absolutamente óbvia. A outra inclusão é também razoavelmente óbvia, no sentido de que você, sabendo que isso equivale, sabendo que fi de x menos fi de a é menor do que epsilon para todo i igual a 1, etc., n, você pode argumentar diretamente, ou então pode simplesmente dizer o seguinte: olha, eu vou usar a média do máximo, a norma do máximo, em vez de usar a norma euclidiana, que, como eu disse a vocês, em certas ocasiões a norma do máximo é conveniente. Se isso daqui é menor do que epsilon para todo i, em particular o maior deles é menor do que epsilon, então isso significa que f de x menos f de a é menor do que epsilon com a norma do máximo. Mas a definição de continuidade, e isso é uma observação relevante, independe de qual das três normas que nós estamos considerando eu estou levando em conta no momento. Se a aplicação é contínua em relação a uma dessas normas, é contínua em relação a qualquer outra. Porque aqui por exemplo, se eu tivesse isso aqui é a norma do máximo, a norma euclidiana é maior do que ou igual à norma do máximo, mas é menor do que ou igual a n vezes a norma do máximo. Então é só tomar o epsilon sobre n. Ok? Está claro, Sebastião? Ok. Muito bem. Então, uma aplicação é contínua se somente se cada uma de suas aplicações coordenadas, de suas funções coordenadas, é contínua. Outra coisa que eu disse que ia relacionar a continuidade com o limite de sequências é a seguinte: f de x em Rn é contínua no ponto A, se somente se, toda vez que eu tiver uma sequência toda sequência de pontos xk em x com limite
de xk igual a A, tem-se limite de f de xk igual a f de A. Ou seja, f do limite de xk é o limite de f de xk. O limite de xk é A. Então, f de A é o limite de f de xk. Então, f do limite é o limite da f. Então, essa é a condição necessária e suficiente para que a aplicação seja contínua no ponto A. Uma das implicações é absolutamente imediata, se f é contínuo, então para toda a sequência de pontos nós temos isso. Por quê? Porque se limite de xk é igual a A, então eu vou saber que a função é contínua no ponto A, então alguém tem que me dar um epsilon para eu achar um delta. Então, dado um epsilon, eu acho um delta, né? Eu tenho que achar? Não, eu estou supondo que ele é contínuo, então dado um epsilon existe um delta, e dado um delta existe um K0, tal que para todo K maior do que K0, xk dista do A menos do que delta. No momento em que o xk dista do A menos do que delta, então o f de xk dista do f de A menos do que epsilon, por causa da continuidade. Então, isso aí é a parte óbvia. A outra parte é um pouquinho menos óbvia, mas também não é nenhum fim do mundo, se bem que no começo do século XX existia uma celeuma entre uns puristas da matemática que objetavam contra esse tipo de raciocínio, que é o chamado raciocínio que utiliza o axioma da escolha. O axioma da escolha, hoje em dia, ninguém discute mais. A pessoa usa o axioma da escolha tranquilamente. Tem pessoas que não gostam de usar o axioma da escolha. O axioma da escolha consiste no seguinte: dada uma família qualquer de conjuntos não vazios, é possível escolher em cada um deles um elemento e formar um conjunto com esses elementos escolhidos, assim, um em cada elemento, em cada conjunto. Eu acho que isso é um livre-arbítrio. A pessoa tem o direito de fazer a escolha. O problema é fazer infinitas escolhas simultaneamente. Mas aí é o seguinte, vamos ver como é que a gente usa isso. É um axioma da escolha enumerável, é mais banal. Então, é prova por contradição. Então, você tem uma função que cumpre essa condição aqui. Essa é a minha hipótese. Com base nessa hipótese, eu quero provar que a função é contínua no ponto A. Então, eu suponho, por absurdo, que a função não fosse contínua no ponto A. Quando eu disser função, ouça aplicação. Se a aplicação não é contínua no ponto A, então se f... Então, essa é a minha hipótese, eu estou supondo que isso aqui vale. Se f não fosse contínuo no ponto A, então, veja bem, a definição de continuidade diz que qualquer epsilon que seja escolhido, eu posso, correspondentemente, achar um delta. Então, se não fosse contínuo no ponto A, existiria um epsilon que era o espírito de porco, um epsilon para o qual não existia nenhum delta. Existiria epsilon maior do que zero, tal que para o qual nenhum delta servia. Então eu vou particularizar o delta. Eu vou tomar delta igual a 1, não serve. Delta igual a 1 meio, não, pior ainda. Delta igual a 1/3, não serve. Pior ainda não, mas não serve. Então, tal que qualquer que seja o K número natural, existiria um xk pertencente a x, tal que a distância de xk a A
é menor do que 1 sobre K, e apesar disso, f de xk dista de f de A mais do que a distância de f de xk f de A é maior do que ou igual a epsilon. Esse é um exercício interessante, essa simples demonstração é um exercício interessante, porque ela utiliza a negação de uma afirmação. Então, negar que existe para cada epsilon um delta significa dizer que existe um epsilon para o qual não há nenhum delta. Então não há nenhum delta. Delta igual a 1 não serve, delta igual a 1/2 não serve, delta igual a 1/3 não serve. Então para todo 1 sobre K existe um xk que dista de A menos do que 1 sobre K, mas apesar disso o f de xk dista do f de K não dista menos do que epsilon, ele é maior do que ou igual a epsilon. Então o que vai acontecer agora é muito simples. Então eu teria o limite de xk é igual a A, mas a gente é tentado dizer o limite de f de xk não é igual a f de A. Não, o limite de f de xk pode não existir, mas não é verdade que o limite de f de xk seja f de A. Mas não se tem limite de f de xk igual a f de A. Muito bem, então está assim caracterizada a noção de continuidade em termos de sequência. Ok? Tiver alguma dúvida, pergunte. Interrompam e façam as perguntas que acharem pertinentes. Muito bem. Agora vamos ver as propriedades das funções das aplicações contínuas. Tem duas propriedades relevantes, uma é consequência da outra, que relaciona a continuidade com compassidade, que é o seguinte: se f é contínua, então, para todo compacto contido em seu domínio, tem-se f de K compacto. Quer dizer, toda aplicação contínua transforma conjuntos compactos em conjuntos compactos. Veja bem, não é verdade que toda aplicação contínua transforma... Um compacto é um conjunto que é limitado e fechado. Uma aplicação contínua não é obrigada a transformar conjuntos fechados em conjuntos fechados. Nem tampouco é obrigada a transformar conjuntos limitados em conjuntos limitados. Por exemplo, a projeção que eu mencionei há pouco, do plano no eixo do X, ela é uma aplicação contínua. No caso, é uma função contínua de R2 em R. Contínua porque diminui as distâncias. Mas ela transforma esse conjunto fechado aqui, que é o ramo positivo da hipérbole, é o conjunto dos pontos do plano xy, tais que x vezes y é igual a 1. Então, esse é um conjunto fechado. Então, vamos lá aqui. F é o conjunto de todos os pontos do plano tais que
x vezes y igual a 1. Bom, na verdade eu desenhei aqui só uma parte desse conjunto, eu desenhei só o lado, o ramo positivo da hipérbole. Então é melhor chamá-lo de H, né? É fechado, mas é uma hipérbole, então fica mais correto chamar de H. Que agora toda a hipérbole. Esse conjunto é fechado. Em R2. Aplicação F de R2 em R, definida por F de x, y, é igual ao produto de x por y, é contínua. E F de H é a reta menos a origem. Não é fechada. Está claro para vocês que esse conjunto é fechado? Fale alto, por favor. Então, por favor, fale mais alto. Você definiu f de x, y igual a x vezes y. É. Mas na hipérbole isso daria sempre 1. Como que é? Daria sempre 1 na hipérbole. A imagem da f por essa hipérbole daria sempre 1, não a reta menos 0. É o quê? Qual é a imagem, na sua opinião? Ah, desculpe. Você tem toda a razão. Eu disse alguma bobagem, mas você, por favor, quando falar, fale mais alto, porque eu não escuto direito. Mas você está absolutamente correto. Eu escrevi uma bobagem, mas eu já avisei a vocês desde a primeira aula. Eu vou escrever bobagem toda hora. Então você tem uma projeção π de xy, π de xy é igual a x. Muito obrigado. Então essa aplicação é contínua, é uma função contínua, e π de h é a reta menos a origem, que não é um conjunto fechado. Então é uma aplicação contínua que não leva fechados em fechados. É um conjunto fechado cuja imagem não é fechada. Um conjunto pode ser também limitado e a imagem dele não ser limitada. A imagem dele, por uma função contínua, não ser limitada. Né? Por exemplo, você pode ter uma função f do intervalo 0, 1 em R, f de x igual a 1 sobre x. Ela leva um conjunto limitado num conjunto que não é limitado. A imagem do conjunto do próprio intervalo 0, 1 é toda a reta positiva, que não é limitada. Então, quando junta fechado com limitado, aí tem-se o resultado positivo. Quer dizer, uma aplicação que é contínua, ela leva todo o conjunto que é limitado e fechado num conjunto que é limitado e fechado também. Okay? Existem funções que levam todo o conjunto limitado em um conjunto limitado também. Por exemplo, f de x igual a x2 leva qualquer conjunto limitado num conjunto limitado. Bom, isso é curiosidade. Mas como é que a gente prova isso? Eu teria que observar o seguinte: um conjunto compacto pode ser caracterizado, eu não disse isso explicitamente, mas está no livro, e vocês sabem que o professor é o livro, eu sou apenas o ajudante dele, e um conjunto é compacto quando ele
tem a seguinte, goza da seguinte propriedade, ou cumpre a seguinte condição: toda sequência de pontos nesse conjunto possui uma subsequência que converge para um ponto desse conjunto. Por exemplo, se um conjunto é limitado, significa que toda sequência de pontos nele tem uma subsequência convergente. Mas se ele não é fechado, o limite dessa subsequência convergente pode não estar no conjunto. Então é só provar que, para provar que f de k é compacta, eu pego uma sequência de pontos em f de k e vou mostrar que ela possui uma subsequência que converge para um ponto de f de k. Então seja yk uma sequência em f de k. Então quer dizer que cada yk desse é f de um xk, onde o xk pertence ao compacto K maiúsculo. Mas aí, como K maiúsculo é um compacto, então essa sequência xk possui uma subsequência convergente. Então existe uma subsequência XR, onde R varia num subconjunto N' do conjunto dos números naturais, que essa subsequência, portanto, uma subsequência de xk, converge para um ponto A que pertence a K. Aí pronto. Aí o f de A vai ser o limite de f de xk, de xr. Então, que é igual ao limite de yr, onde r varia em n'. Então, toda sequência de pontos em f de k possui uma subsequência que converge para um ponto que está em f de k. Então, f de k é um conjunto compacto. Esse teorema tem uma consequência de extrema importância em análise, que é o chamado teorema de Weierstrass, segundo o qual toda função real contínua num conjunto compacto atinge os seus pontos de máximo e de mínimo. Quer dizer, teorema de Weierstrass. Se uma função definida real, uma função real f, é contínua num compacto K, então existem dois pontos, pelo menos, nesse conjunto K, x0 e x1, tais que f de x0 é menor do que ou igual a f de x, que é menor do que ou igual a f de x1, qualquer que seja o x em K. Ou seja, toda função real contínua definida num conjunto compacto atinge o seu valor máximo e atinge o seu valor mínimo. É interessante comparar isso com uma função mais simples que você pode imaginar, uma das funções mais simples que você pode imaginar, que é a função f de x igual a x, onde f é uma função definida no intervalo 0, 1 com valores reais. É uma função banalmente contínua, limitada, mas que não atinge nem o valor máximo nem o valor mínimo. O valor máximo seria 1 e o valor mínimo seria 0, mas 0 e 1 são imagens dos pontos 0 e 1 que não estão no domínio da função. Então essa função não tem máximo nem mínimo. Ok? Bom, e a razão pela qual o teorema de Weierstrass é válido é porque se f é compacto, f de k, se k é compacto e f é contínuo, f de k é compacto. Se é um subconjunto compacto da reta,
Então ele é limitado, então ele tem um supremo e tem um ínfimo, e como ele é fechado, esse supremo e esse ínfimo pertencem à imagem. Então o supremo esse aqui é o ínfimo da imagem, e esse aqui é o supremo da imagem. E como a imagem é um conjunto compacto, pertence à imagem, portanto é f de alguma coisa, e esse aqui também é f de outra coisa. Aí vocês vão dizer, poxa, um teorema tão simples como esse tem um nome pomposo de Weierstrass, que é um grande matemático, porque esse teorema tem duas importâncias. Primeiro, tem uma importância histórica, e segundo, tem uma importância enormemente prática nas aplicações da matemática, não só as aplicações a outras ciências, mas aplicações dentro da própria matemática. Historicamente, houve um extraordinário matemático chamado Bernard Riemann, que viveu não chegou, acho que viveu 41 anos por aí só, mas teve uma produção incrível, não em quantidade, mas em qualidade. As obras completas dele não tem 100 páginas, mas ele deixou uma marca indelével na história da matemática, porque ele cometeu um erro crasso, não no resultado, mas no método. Ele quis provar o chamado princípio de Dirichlet, e para isso ele usou o fato de que você tem uma função contínua no conjunto, numa bola unitária, mas na bola unitária num espaço de dimensão infinita, que é o conjunto das funções diferenciáveis do DRN. E então, você pega a bola unitária, você tem uma função, você queria achar o máximo dessa função ali, e disse, esse máximo existe, porque a bola unitária é um conjunto limitado e fechado, mas não é compacto. Limitado e fechado num espaço de dimensão infinita não é compacto. E o Weierstrass chamou a atenção para esse erro e introduziu a noção de compacidade. E mais tarde, esse teorema foi demonstrado por outro grande matemático chamado David Hilbert, que, usando o método de espaço de Hilbert. Bom, mas isso é outra história. Então, o teorema de Weierstrass da maior relevância é esse teorema aí. Se uma função é contínua num compacto, então ela atinge o seu valor máximo e o seu valor mínimo em pontos desse conjunto. Muito bem. Agora, num nível de relevância bem menor, porém, do ponto de vista prático, ainda válida, é um método de passagem ao quociente. O método de passagem ao quociente eu vou explicar agora. É o seguinte: suponha que você tem um conjunto compacto do espaço euclidiano e outro conjunto e uma aplicação φ que é contínua e sobrejetiva, portanto a imagem e sobrejetiva. Uma coisa que eu não observei, porque eu acho que todo mundo aceita isso, é fácil ver, imediata, que é composta de duas aplicações contínuas, é uma aplicação contínua. Se você tem uma aplicação contínua de f de x em Rn, cuja imagem é y, e uma g de y em Rp, cuja imagem é qualquer conjunto que não importa, então, se f é contínua e g é contínua, então a composta, g composta com f é contínua, a demonstração imediata, e é a mesma coisa que foi demonstrado no caso de funções reais de uma variável real. O que não é claro e nem verdadeiro é que, se você supuser que f é contínua e que a composta aqui é contínua, não dá para concluir que g seja contínua. E se você supõe que g é contínua e é composta
com f é contínuo, não dá também para concluir que f é contínuo. Mas nessa situação que eu vou descrever agora, quando você tem K compacto, e portanto, e L também, né? Isso é óbvio, porque é a imagem de um compacto. E se você tem que a composta, você tem uma aplicação F. Se você tem que a composta de F com φ é contínua, então F é contínua. Opa, eu já tinha botado F aqui. Isso aí se diz que então que a aplicação F é obtida da aplicação F composta com φ por passagem ao quociente. Passagem ao quociente quer dizer que o L é como se fosse um espaço quociente de K por uma relação de equivalência, e é um espaço quociente de K por uma relação de equivalência, que é a relação de equivalência que considera equivalentes dois pontos que têm a mesma imagem por φ. Na prática, isso significa o seguinte: se você quer definir uma, por exemplo, se você tem o intervalo compacto 0, 2π, você tem S1 é a circunferência unitária, é o conjunto dos pontos do plano, cuja soma dos quadrados das coordenadas é igual a 1, ou seja, a distância até a origem é igual a 1. Então você tem essa aplicação, que é a aplicação conhecida como função de Euler. Φ de t é igual a E elevado a IT, ou seja, cosseno t seno t. Essa é a função que serve de base para a trigonometria. Então, você tem uma função contínua. Vou apagar o botão aqui. Você tem uma função contínua f de S1 no espaço Rn, qualquer conjunto aí. Que em geral é meio chatinho definir uma função na circunferência, porque ela não é função de uma variável, devia ser função de uma variável, mas é função de duas variáveis, só que essas duas variáveis não são independentes. x2 mais y2 é igual a 1. Então você diz o seguinte: se você tiver f de cosseno t e seno t, se essa função t vai em f de cosseno t seno t. Se isso aqui for uma função contínua de t, então a função f é contínua. Isso não... Ok? Então, se você quer saber se uma função definida na circunferência é contínua ou não, você pode considerar essa função como sendo uma função. Aliás, você podia considerar uma função definida para todos os valores reais que fosse periódica, né? Com período 2π. Então, se isso aqui é contínua, uma função contínua de t, então implica que f é contínua
como função de cosseno T e seno T. Isso é a base da análise de Fourier. Muito bem. Então, esse é o fato. Se F composta com φ é contínuo, então F é contínuo. Para provar isso, eu vou usar o fato de que a aplicação é contínua somente se a imagem inversa de um conjunto fechado é um conjunto fechado. No caso aqui, fechado em L é a mesma coisa que ser fechado mesmo, porque L é um conjunto compacto, por conseguinte é um conjunto compacto, fechado. Quer dizer, fechado num fechado é fechado, aberto num aberto é aberto. Ok, então eu pego F é contínuo. Por quê? Porque se eu pegar um subconjunto F maiúsculo contido em Rn fechado, eu quero provar que a imagem inversa de F é fechado se eu provar isso, está provado que a F é contínua. Acontece o seguinte, eu não sei se por enquanto, não sei se a imagem inversa de F é fechada, mas sei o seguinte, que a imagem inversa do F menos 1 de L é F composto com φ inverso de L, de F. Obrigado por não terem dito nada. F menos 1, isso aqui é F de F. Aí sim, agora eu sei que é fechado. É fechado porque a composta de F composta com φ é contínua. Então a imagem inversa de um conjunto fechado é fechado. Se é fechado, então é compacto. Se é compacto, então a sua imagem por φ é compacto. Então, sua imagem de um conjunto fechado pode não ser fechado, mas a imagem de um compacto é compacto. Agora, acontece que o φ cancela com o φ inverso. Então, fica só que a imagem inversa do F é compacta. Aí vocês vão dizer, peraí, que história é essa? O φ cancela com o φ inverso? Em geral, não. Mas nesse caso, sim, porque a φ é sobrejetiva. Se não fosse sobrejetiva, aí não era. Aliás, é necessário o suficiente para que uma função, isso é uma questão básica de teoria de linguagem de conjuntos. A pessoa tem mania de chamar de teoria dos conjuntos. O negócio não tem teoria nenhuma, é linguagem de conjuntos. Existe uma disciplina matemática chamada teoria dos conjuntos, que está bem próxima e se confunde com a lógica matemática em alguns casos, mas quando a gente fala em linguagem de conjuntos, aqui não tem teoria nenhuma, é só linguagem. Ok? Aqui eu estou invocando a hipótese de que a φ é sobrejetiva, então a φ inversa cancela com a φ. Sim, aí esse fato aqui tem uma importância muito importante, uma consequência muito importante, que é que
se uma aplicação é contínua, a sua imagem, a sua inversa, se uma bijeção é contínua, a sua inversa é contínua. Quer dizer, beleza, no caso compacto. Quer dizer, a inversa de uma aplicação contínua, cujo domínio é compacto, é contínua. Em geral, isso não é verdade, mas no caso compacto é. Por exemplo, um caso que não é verdade, você considere o intervalo 0,2π aberto à direita e a aplicação de 0,2π sobre o círculo unitário, a circunferência unitária S1, definida da maneira óbvia, f de t igual a cosseno t seno t. Isso aí é uma bijeção contínua mas a sua inversa não é contínua. Porque essa aplicação ela simplesmente vamos fazer o seguinte, vamos designar a extremidade direita do intervalo 0,2π com uma seta. Então, a f faz isso. Então, é claro, a gente vê que a inversa da f é descontínua naquele ponto 1, 0. No entanto, é uma bijeção contínua, que você não pode ter dois números compreendidos entre 0 e 2π que tem o mesmo cosseno e o mesmo seno e que são diferentes. O primeiro caso em que a coincidência do seno e cosseno é quando tem igual a 2π, mas o 2π está fora. Então você tem uma bijeção contínua cuja inversa é descontínua. Mas no caso em que o domínio, isso só é possível porque o domínio dessa bijeção f não é compacto. Quando o domínio é compacto, aí você pode se valer desse teorema que nós acabamos de demonstrar, que é o seguinte: você põe a f aqui e põe aqui a aplicação identidade de K em K, contida em Rn. Então você tem uma aplicação que é uma bijeção, portanto ela tem uma inversa, e a composta é a identidade. Como a composta é a identidade é uma aplicação contínua, então a f inversa é contínua. Aqui no livro isso está feito com uma observação, mas a demonstração oficial, digamos assim, entre aspas, não é essa. Está dado mas eu acho que essa aqui fica mais bonitinha. Quer dizer, com exceção daquela asneira que eu escrevi aqui, ninguém tem nenhuma pergunta a fazer? Não é só perguntar quando eu digo asneira, não.
fica chato. Pergunta também quando eu digo uma coisa que você gostaria de saber algo mais e que eu não disse o algo mais. Nos livros antigos, e bota antigo nisso, digamos assim, na Idade Média, tá bom, em matéria de antiguidade, existia a tradição de se chamar de ponte dos burros a certos pontos de matemática que eram difíceis, era chamada pons asinorum, ponte do burro. É baseado na ideia de que existe no interior do Brasil um tipo de ponte sobre um riacho que é chamado quebra-casco. A pessoa passa, mas o burro não passa, porque a ponte é formada por uns caibros juntos um do outro. Aqui está o rio, então o animal não passa, a pessoa passa, o burro não passa. Então tinha uns temas de matemática que eram conhecidos como ponte dos burros. O mais famoso deles era um teorema. Isso era na Idade Média, né? Um pouco antes de mim, mas o mais famoso deles, o mais conhecido, era que os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. E uma demonstração consistia em tirar o triângulo do plano, virar e devolver, colocar na posição errada. Então, os dois lados coincidem, porque ele é isósceles, logo os dois ângulos também coincidem, né? Então, isso era chamada ponte dos burros. Em análise, existem alguns lugares que são pontes de burro. Um deles é o conceito de uniformidade, convergência uniforme, continuidade uniforme, etc. Mas é claro que eu falo isso com a maior tranquilidade, porque eu sei que para quem que eu estou falando, né? Mas a continuidade uniforme para os alunos que estão principiando a estudar cálculo e análise é uma espécie de ponte de burro, mas para nós aqui não, nós vamos ver. Então, o que é uma aplicação uniformemente contínua? Para ilustrar o conceito de continuidade uniforme, aqui no livro considera dois exemplos de funções contínuas de R2 em R2. Então, uma é de R2 em R2 e outra é de R2 em R. Aliás, é melhor chamar isso aqui de S e essa aqui de M. S é a adição, mas eu chamo de S porque A é um ponto qualquer aí. Não é operação de soma. Soma não é uma operação. Soma é o resultado da operação. Então, S é a S de XY, é X mais Y, e M de XY é igual a X vezes Y. Então são duas operações bastante conhecidas, bem conhecidas, e do nosso ponto de vista são duas aplicações, a outra, segunda das quais é, na verdade, uma função, que são contínuas. Para provar a continuidade de S, a gente simplesmente coloca S de XY menos S de AB é igual a X mais Y menos A menos B, que é igual, X menos A mais
y menos b, certo? É x mais y menos a mais b. Então, x menos a mais y menos b, que é menor do que ou igual a x menos a mais y menos b. Então, na verdade, aqui, se eu quiser que isso aqui fique pequeno, basta tomar o x próximo de A e o y próximo de B. Se eu quiser que isso aqui seja menor do que, se eu fizer x menos A, por exemplo, menor do que epsilon sobre 2 e y menos B menor do que epsilon sobre 2, implica que S de xy menos S de AB seja menor do que epsilon. Então, a gente tem aqui, vamos considerar que eu estou usando a norma do máximo. Então, eu tomei isso aqui é o meu delta. Isso aqui significa que na norma do máximo, o xy menos AB na norma do máximo, se isso aqui for menor do que epsilon sobre 2, implica que S xy menos epsilon AB é menor do que... Oi? O codomínio aí da função soma deveria... Fale alto. O codomínio da função soma que você tem deveria ser R. O contradomínio... Codomínio é outra coisa, hein? Contradomínio. De quem? Deveria ser R no R2. Aqui? Lá em cima. Aqui? Isso. Que é R2. S de R2 é R2. Leva a soma, leva o par XY em X mais Y. Ah, isso aqui é de R, você tem razão, R4. Obrigado. Muito obrigado. Esse aqui de R2 em R. Ok? Ok. Muito bem. Então a gente vê o seguinte, para provar a continuidade da função S, eu só utilizei, dado epsilon, eu achei o delta é epsilon sobre 2, não importa qual xy que eu pegue, é a mesma coisa. Aham. Caramba, aqui no livro tem muito mais errado, diz que os dois são de R2 em R. Não, tá certo. Eu é que estou errado. Nós todos estamos. Desculpa. R2 em R aqui. Isso aqui são dois números reais. Não são, eu estou considerando soma de vetores, mas não é soma de vetores. Os dois são dois números reais. S e XY são números reais. É porque eu estava pensando em soma de vetores, mas aí se fosse soma de vetores seria de R4 em R2. Só está chamando a dimensão do espaço de M e a função também de M, tá vendo? Na mesma letra. A X contida em R. Ah, Aqui embaixo, função M. por isso é que ali eu botei P no produto. No livro eu pus P. Olha, complicação. Bom, isso é um bando de asneira que eu disse, mas esqueçam tudo e fica aqui. Pior que está gravado, hein? Então, essa função aqui é o que se chama uma função uniformemente contínua. A soma é uniformemente contínua. Agora, se você quiser provar a continuidade da multiplicação, se vocês já tentaram, de brincadeira, provar que a multiplicação é uma operação contínua, vocês vão ver que não é
Não é nada do outro mundo, mas requer um pouquinho mais de cuidado. Existia até um livro de cálculo famoso, eu não vou dizer o nome do autor, mas o autor é americano, mas hoje em dia ele não é tão famoso não, mas era muito utilizado aqui no Brasil, que era considerado um livro de cálculo cuidadoso, fazia as coisas atentamente, direitinho, não dava chutes. Mas então ele provava limites, ele considerava a noção de limite. Então o limite da soma é a soma dos limites. O limite do produto e o produto dos limites ele deixava como exercício, não provava. Porque o produto é mais complicado, que a soma é uniformemente contínua, o produto não é uniformemente contínuo. Então, você quiser comparar o produto de x por y com o produto de A por B, isso é igual a XY menos AB. Agora, para comparar x, quando x, eu quero mostrar o seguinte, quando x se aproxima de A e Y se aproxima de B, então o XY se aproxima de AB. Então isso aqui, eu tenho dois produtos e não tem nada em comum que eu possa pôr evidência. Então a gente faz aquele truque bem conhecido, desde que a gente estudou fatoração na 6ª série, que é o seguinte, a gente escreve isso aqui, XY menos XA mais XA menos AB. Ou XB mais XB, tanto faz. Aí isso aqui fica XB aqui. Desculpe. Fica X que multiplica Y menos B mais X menos A que multiplica B. Então isso aqui é menor do que ou igual ao módulo de X vezes a distância módulo de Y menos B mais o módulo de X menos A vezes o valor absoluto de B. Ok? Muito bem. Então, agora, dado epsilon, existe delta, etc., eu tenho que ter cuidado, porque aqui aparece, eu posso fazer o x próximo de A, mas não basta que o x seja próximo, eu quero que essa diferença aqui seja pequena. Essa diferença aí é a soma de duas parcelas. Para ela ser pequena, basta que cada uma das parcelas seja pequena. Agora, o y menos b, tudo bem, eu faço, torna ele pequeno. E o x menos a também. Mas eu tenho que cuidar do x. O x também não pode ficar muito grande, porque ele vai ficar próximo do a. Mas e o b? Bom, o a também, né? O x vai ficar próximo do a, o x pode ficar muito grande também, se o a for grande. Então, para escolher o delta em função do epsilon, eu tenho que levar em conta o ponto X, o ponto A e o ponto B que eu estou considerando. Quer dizer, é claro que isso aí a gente veio imediatamente que a multiplicação é uma aplicação contínua de R2 em R, mas a escolha do delta em função do epsilon depende do ponto AB que você está levando em consideração. A mesma coisa ocorre em um caso bem mais simples, com a função f de R em R. Um exemplo mais simples ainda, que é f de x igual a x2. Se eu quiser provar que essa aplicação é contínua, eu tenho que verificar se x2 menos a2 é pequeno quando x fica próximo do a. Então, x2 menos a2 é x menos a, que é pequeno quando x está próximo de a, multiplicado por x mais a. Esse fator aqui eu controlo. É só fazer o x próximo do a, o x menos a fica pequeno. Mas o x mais a, bom, depende do a. Se o a for muito grande,
o x mais a vai ser grande também. Quanto mais próximo o x mais a tiver do que o x esteja do a, mais próximo daqui fica de A2, então vai ficar muito grande. Então essa aplicação não é uniformemente contínua. Bom, feitas essas considerações, cujo objetivo é complicar as coisas, eu dou a definição de uniformemente contínuo. Uma aplicação se chama uniformemente contínua quando, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que, se x menos y é menor do que delta, então f de x menos f de y é menor do que epsilon. Então, essa é uma aplicação uniformemente contínua. É claro que toda aplicação uniformemente contínua é contínua em cada um dos seus pontos, mas os exemplos exibidos aqui mostram que a recíproca não é verdadeira. E as seguintes observações a respeito das aplicações uniformemente contínuas. Quer dizer, ela não distingue um ponto. A noção de continuidade uniforme é uma noção global. Ela se refere a qualquer ponto, qualquer par de pontos no domínio da aplicação. Vale para todos os pontos. A escolha do delta em função do epsilon não depende dos pontos. O delta depende só do epsilon, não do ponto. E segundo, o que não importa, a questão de saber se é contínua no ponto A é saber se os pontos estão próximos de A. Esse um ponto está próximo do outro. Não existe uma atitude, digamos assim, egocêntrica em torno do A. Os dois pontos estão próximos um do outro. Não é local. Não, é global. É uma noção global. Se refere a todo o conjunto X e não distingue um ponto como centro do universo. A noção de função uniformemente contínua pode ser a verificação de que uma função de uma aplicação uniformemente contínua fica facilitada pela seguinte observação: é que f de x em Rn é uniformemente contínua se e somente se cumpre a seguinte condição: se limite de xk menos yk em norma igual a zero, implica que o limite de f de xk menos f de yk igual a zero. Essa é que é a forma mais prática de verificar que uma aplicação é ou não é uniformemente contínua. Por exemplo, você quer verificar que x2 não é uniformemente contínua. Por quê? Vamos aplicar esse teste. Eu pego uma sequência xk igual a k e uma yk igual a 1 sobre k. Não, xk mais 1 sobre k mais 1 sobre k. Então é claro que a diferença xk menos yk e módulo é igual a 1 sobre k, consequentemente tende para zero. Agora vamos ver se f de xk menos f de yk tende para zero. Isso aqui é xk ao quadrado. É igual a mesma coisa que f de yk menos f de xk, tanto faz, né? Porque é o valor absoluto. Então, isso aqui é k ao quadrado
mais 2k vezes 1 sobre k, que é 2, mais 1 sobre k ao quadrado, menos k ao quadrado, ok? Isso aqui é k mais 1 sobre k ao quadrado. Então isso aqui é igual a 2 mais 1 sobre K2. Isso aqui não tende para zero. Consequentemente, essa funçãozinha tão simples de f de x igual a x2 não é uniformemente contínua. É contínua, mas não é uniformemente contínua. Isso a gente vê simplesmente olhando para o gráfico, que é uma parábola. Então aqui você pode, quando você toma valores muito distantes da origem, você pode ter dois pontos aqui que estão bem próximos, mas as suas imagens estão longe. À medida que você vai se afastando da origem, a discrepância entre esse comprimento aqui e esse aqui, vertical, vai ficando maior e maior e maior. Então essa função não é uniformemente contínua. A demonstração disso é tão evidente, porque está na própria definição aqui. Se isso aqui tende para zero, isso aqui também tende para zero. Então, o teorema básico aqui é que toda aplicação contínua definida num conjunto compacto é uniformemente contínua. Toda aplicação contínua é uniformemente contínua. A demonstração não é nem dada aqui no livro, porque a demonstração é exatamente a mesma demonstração no caso de uma função real de uma variável real. É que suponha que você tem uma aplicação contínua que não fosse uniformemente contínua, então você tinha uma sequência de pontos em K, tal, que isso aqui seria zero, mais mas não é verdade que f de xk menos f de yk não é verdade que isso tende para zero. Então você toma uma subsequência, como o conjunto é compacto, o xk e yk pertencente ao conjunto compacto. Como o conjunto é compacto, essa sequência tem uma subsequência que converge, a outra obrigatoriamente converge para o mesmo valor, porque a diferença tende para zero. Aí você, usando a continuidade, você verifica que isso aqui tenderia para zero, porque tem um ponto limite entre aqui. Ok? Então tem as aplicações uniformemente contínuas, os exemplos. Nós já vimos que o x2 não é, mas toda transformação linear é uniformemente contínua. Outro exemplo importante de aplicação uniformemente contínua são as aplicações do tipo lipschitziana.
uma aplicação se chama Lipschitziana quando ela satisfaz uma condição de Lipschitz, ou seja, existe uma constante K, existe uma constante C maior do que zero, tal que f de x menos f de y é menor do que ou igual a c vezes x menos y, para todo x e todo y pertencente a x. Então, uma função desse tipo se chama uma aplicação Lipschitziana. E essa condição se chama condição de Lipschitz e a constante C chama-se a constante de Lipschitz. É claro que toda aplicação Lipschitziana é uniformemente contínua, porque dado o epsilon, eu tomo o delta igual a epsilon dividido por C. Aí não importa qual é o ponto x, qual é o ponto y. E a transformação linear é Lipschitziana, porque você tem t de x menos t de y é igual a t de x menos y, porque ele é linear, que é menor do que ou igual a norma de t vezes a norma de x menos y. A norma de uma transformação linear pode ser definida de diversas maneiras. A maneira mais natural de definir a norma de uma transformação linear é a seguinte: você olha para a esfera unitária, a transformação linear transforma a esfera unitária de Rm num elipsoide de Rn. Nem sempre, esse elipsoide pode ser degenerado, pode ser, depende, porque a transformação linear pode ter um posto menor do que a dimensão m, mas de qualquer modo ele é um elipsoide no sentido genérico do termo, e então esse elipsoide, o maior semi-eixo desse elipsoide é a norma da transformação linear. A norma da transformação linear é o sup da norma de t de x, quando x está em Rm, tem módulo 1. Então a transformação linear cumpre essa condição onde t é a norma da transformação linear, que é o maior módulo de um vetor, da imagem de um vetor unitário. Então, são exemplos de transformação. Sim, um exemplo que nós vamos usar com certa frequência de aplicação uniformemente contínua é a distância de um ponto a um conjunto. A distância de um ponto a um conjunto é uma aplicação, é uma função que cumpre uma condição de Lipschitz com a constante de Lipschitz igual a 1. Quer dizer, você tem um conjunto A, e esse conjunto A define A contido em Rm. Então ele define uma função distância de um ponto x ao conjunto A. A distância de um ponto x ao conjunto é o ínfimo do conjunto das distâncias de x a A, onde A varia no conjunto. Quer dizer, é a menor distância do ponto ao conjunto. Nós já vimos esse conceito aqui antes. Muito bem, o que vale é o seguinte, é que a distância do ponto x ao ponto A, ao conjunto A, menos a distância do ponto y ao conjunto A é em módulo menor do que ou igual à distância de x a y. Você tem o x, você tem o y, essa é a distância do x ao conjunto A, essa é a distância de y ao conjunto A. Olha, a distância do x ao conjunto A é a distância de x a um ponto
x barra. Se o conjunto A for fechado, esse ponto x barra pertence ao conjunto A, porque esse ponto x barra é o limite de uma sequência de pontos de A, porque todo ínfimo de um conjunto é limite de uma sequência de elementos daquele conjunto. E a distância do ponto Y ao conjunto A é a diferença, o módulo de Y menos Y barra, onde Y barra aqui é o menor, é o ponto mais próximo de A. Se o A não for fechado, esse ponto não existe, mas esse ponto está sempre no fecho de A. Esse x barra e y barra pertencem ao fecho de A. Então, essas são as duas distâncias. Então, a distância, eu quero verificar isso aqui. Isso é que eu tenho que verificar. Então, esses dois números, um dos dois é maior do que o outro. Ou então, se os dois forem iguais, não tem nada que provar. Então, digamos que a distância de x a A seja maior do que ou igual à distância de y a A. Não é o caso aqui. Então, eu vou botar. Para ficar mais de acordo com o que eu estou supondo. Então, essa distância aqui, esse valor absoluto aqui, é simplesmente a distância de x a A menos a distância de y a A. Isso aqui é x menos x barra menos y barra. Bom, a distância de x menos x barra, isso aqui é o limite de uma sequência aqui, é sempre menor do que ou igual à distância do x ao y barra. X menos x barra é sempre menor do que ou igual a x menos y barra. Porque, veja bem, esse ponto aqui é o ínfimo, esse ponto x barra é o mais próximo, o ponto de A mais próximo de x. Então, a distância de x barra ao y é menor do que ou igual à distância do y barra ao y. Mas, ao x, perdão. Mas esse ponto aqui é o limite dessa sequência aqui. Então, vale essa desigualdade aqui. Então, eu posso escrever que isso aqui é menor do que ou igual à distância de x a y barra menos a distância de y a y barra, que por sua vez é menor do que a distância de x a y. Porque qualquer lado de um triângulo é menor do que ou igual à soma dos outros dois e maior do que a sua diferença. Desculpe, eu passei 3 minutos da hora, mas espero que na próxima aula a gente termine esse capítulo e que vocês façam mais perguntas. E que o ar-condicionado esteja ligado, eu estou morrendo de calor.